Resumo da novela Terra Nostra, resumo da semana, de 26 a 31 de janeiro. Segunda, 26 de janeiro. O destino de Rosana acaba de ser selado e o império de Gomercindo está prestes a desmoronar sob o peso de uma humilhação pública. O que era para ser um casamento de aparências transformou-se em uma declaração de guerra que não poupará ninguém dentro daquela mansão. Marco Antônio cansou de ser a sombra de um fantasma. Ele não apenas decidiu colocar um ponto final no seu martírio ao lado de Rosana, como resolveu devolver a esposa ao pai como se ela fosse uma mercadoria com defeito. O aviso foi curto, grosso e carregado de um desprezo que Gomercindo jamais pensou ouvir. Mas o verdadeiro terremoto acontece quando o Barão do Café exige explicações. Em vez de se encolher, Rosana explode. Com o peito estufado e os olhos flamejantes, ela grita a verdade que todos fingiam não ver. Ela ainda pertence, de corpo e alma, ao imigrante Mateu. Gomercindo sente o golpe como se fosse uma chibatada. A honra da família foi jogada na lama e ele jura, diante de todos os santos, que os pés de Mateu nunca mais tocarão o chão da sua propriedade. Enquanto isso, nos bastidores, a serpente Janete já começou a destilar seu veneno. Ela não acredita em coincidências e já aponta o dedo na direção de Juliana, convencida de que a ex-protegida é a arquiteta de toda essa ruína. Mas se você acha que Mateu está comemorando a liberdade da amada, se enganou completamente. O álcool tomou conta dos seus sentidos e a conversa com Toninho foi o estupim para uma tragédia doméstica. Quando Toninho solta entre um gole e outro que Marco Antônio deu dinheiro para Juliana, o sangue de Mateu ferve de uma forma doentia. Ele não vê mais a mulher que ama à sua frente, mas sim uma traidora. O confronto na casa de Mateu é de uma violência assustadora. As palavras saem como lâminas, cortando qualquer resquício de afeto, e em um surto de fúria cega, ele empurra Juliana com uma força brutal. O silêncio que se segue ao impacto é aterrador. O arrependimento vem logo depois, rastejando aos pés dela, mas o estrago já está feito. Enquanto Paola tenta manter a normalidade levando a filha para a fábrica, Rosana começa a arrumar suas malas. Ela não vai apenas sair de casa, ela vai marchar em direção ao olho do furacão. O Barão do Café perdeu o controle de sua joia mais preciosa e Mateu está perdendo o controle da própria sanidade. A casa dos Gomercindo nunca mais será a mesma após a partida de Rosana, mas o que ninguém percebeu é que Juliana agora carrega uma marca que o perdão de Mateu talvez não consiga apagar. O amor que os uniu no navio está sendo sufocado pelo ciúme e pelo dinheiro, e o próximo encontro entre esses dois homens pode terminar em sangue. Será que Juliana vai conseguir perdoar a agressão de Mateu, ou esse foi o empurrão final para ela voltar aos braços de quem realmente a valoriza? Obrigado por se inscrever no canal. Agora diz pra gente de que cidade está vendo a novela? Terça, 27 de janeiro. A estrutura da família Gomercindo racha definitivamente e o ódio que o Barão do Café nutre por Mateu acaba de atingir o ponto de não retorno. O que antes era apenas desprezo, agora se tornou uma promessa de morte que ecoa pelos corredores gelados da mansão. Dentro daqueles muros, o clima é de um funeral em vida. Maria do Socorro, desesperada ao ver a filha sendo tratada como uma estranha, implora para que Rosana permaneça, mas a autoridade de Gomercindo não admite réplicas. Ele ladra ordens como um general ferido, mandando a filha de volta para o quarto, trancafiada em sua própria vergonha. Só que o que o pai não sabe é que Rosana não está sofrendo por ter perdido o marido, ela está em transe. Em um desabafo febril com a mãe, ela confessa o segredo que a mantém viva: Mateu a beijou. Para Rosana, aquele toque não foi um erro, foi uma promessa. Ela está convencida de que o imigrante ainda a deseja e essa obsessão é a chama que vai incendiar o resto de juízo que ainda resta naquela casa. Sentindo o perigo rondar, Gomercindo convoca Juvenal e dá a ordem mais sangrenta de sua vida: se Mateu ousar pisar naquela mansão, se ele sequer encostar a bota no jardim, ele deve ser abatido. A ameaça de morte paira sobre a cabeça de Mateu como uma guilhotina pronta para descer. Enquanto isso, Juliana atingiu seu limite. Após a violência e a fúria de Mateu, a doçura da mocinha desapareceu, dando lugar a uma mulher ferida que decidiu que não precisa de mais ninguém para sobreviver. Ela está disposta a caminhar sozinha, mas o destino coloca Francesco em seu caminho. Em um desabafo carregado de lágrimas e cansaço, ela encontra no italiano um porto seguro e inesperado. Francesco, movido por uma mistura de culpa e proteção, faz a proposta que pode mudar tudo. Ele vai dar o suporte necessário para ela criar os dois filhos longe das garras do ciúme doentio de Mateu. A rede de intrigas se fecha ainda mais quando Paola, em um gesto que mistura generosidade e estratégia, decide empregar Juliana na fábrica. Agora a mulher de Mateu e a ex-amante de seu patrão estarão sob o mesmo teto,
compartilhando o cotidiano e os segredos daquele trabalho. Mas se eles acham que Mateu aceitará esse afastamento em silêncio, estão redondamente enganados. O imigrante está possuído. Ele ignora os avisos, ignora a própria segurança e insiste em cercar Juliana, exigindo uma conversa que ninguém mais quer ter. Ele está prestes a caminhar direto para a armadilha armada por Gomercindo, movido por uma paixão que já se tornou tóxica. O confronto final está sendo desenhado com sangue e pólvora. Mateu vai conseguir chegar até Juliana antes que os capangas de Gomercindo cumpram a ordem de execução? Ou será que o destino vai cobrar o preço mais alto pela sua teimosia logo na porta da fábrica? Quarta, 28 de janeiro. O encanto acabou e o que restou foi o rastro de uma destruição que ninguém será capaz de deter. Juliana finalmente tomou a decisão que vai mudar o curso dessa história. Ela não quer mais olhar na cara de Mateu. O amor que atravessou o oceano naufragou na violência e no ciúme, mas o imigrante não vai aceitar a derrota sem antes derramar sangue. Quando Juliana comunica que está partindo, Mateu se transforma em um monstro. Sem argumentos para reconquistá-la, ele usa a arma mais cruel que um homem pode empunhar contra uma mãe, a ameaça de tirar o próprio filho dela. O clima é de guerra declarada. Possuído pelo ódio, Mateu faz uma promessa que gela o sangue de quem ouve. Se Juliana ousar voltar para os braços de Marco Antônio, ele mesmo dará fim à vida do rival. Ele não quer apenas a mulher, ele quer a ruína de todos que atravessarem o seu caminho. Enquanto a paixão se torna cinzas, a justiça começa a rondar os segredos da cidade. Heriberto convoca Amadeu para um depoimento que promete estremecer as estruturas de muita gente. Só que Amadeu tem um escudo poderoso, Hortência. Grávida e decidida a proteger o futuro da sua nova família, ela está disposta a qualquer coisa para manter Amadeu ao seu lado, custe o que custar. Mas a pressão aumenta quando Heriberto decide que a própria Hortência também deve prestar contas à polícia. O cerco está se fechando. Na calada da noite, os desejos proibidos voltam a assombrar a mansão. Janete, que vive sob uma máscara de moralidade, deixa seu quarto com o pensamento fervendo em Josué. Mas o destino prega uma peça e ela dá de cara com Marco Antônio nas sombras do corredor. O que será que esse encontro inesperado pode revelar sobre as verdadeiras intenções da vilã? Longe dali, na solidão esmagadora da fazenda, Angélica começa a sentir o peso do abandono. O silêncio do campo está se tornando seu maior inimigo, enquanto o marido se perde em seus próprios jogos de poder. A manhã seguinte traz a cartada final de Francesco. Determinado a tirar Juliana do alcance das garras de Mateu, ele a resgata da pensão e a leva pessoalmente para a fábrica, garantindo que ela tenha um novo recomeço. Quando Mateu volta da delegacia, o golpe é seco. Ao perguntar pela esposa, Dolores solta a bomba, Francesco a levou. Mateu sente o chão sumir. Ele percebe que perdeu o controle da situação e que Juliana agora está sob a proteção do homem mais poderoso de São Paulo. O imigrante está encurralado, ferido e mais perigoso do que nunca. O que Mateu será capaz de fazer ao descobrir que Juliana agora trabalha lado a lado com seus inimigos? Ele vai cumprir a promessa de morte contra Marco Antônio agora que não tem mais nada a perder? Quinta, 29 de janeiro. A máscara de Heriberto caiu e agora ele está jogando sujo, encurralando Hortência contra a parede com uma acusação que pode destruir sua vida. O investigador não está para brincadeiras e solta a bomba. Ela foi a última pessoa vista saindo da casa do marido antes da tragédia. O pânico se instala, e nem mesmo o apoio de Amadeu parece ser suficiente para conter o rastro de sangue que a justiça começa a seguir. Enquanto isso, na pensão, Mateu está como um animal enjaulado. Dolores tenta acalmá-lo, explicando que Juliana apenas saiu para trabalhar e que retornará ao cair da noite, mas para o imigrante, cada minuto de liberdade da esposa é uma afronta ao seu orgulho ferido. Ele não aceita o novo destino de Juliana e, movido por um machismo tóxico e possessivo, ele vai atrás dela com uma única intenção: proibi-la de colocar os pés naquela fábrica. Ele quer Juliana trancada sob seu domínio, mas o que ele vai encontrar é uma mulher que finalmente descobriu o sabor da independência. Juliana está radiante. O ambiente da fábrica, o barulho das máquinas e a sensação de utilidade devolveram o brilho aos seus olhos. Paola, agindo como uma verdadeira madrinha, ou talvez jogando um jogo ainda mais profundo, faz questão de integrá-la totalmente à sua vida, levando-a até para conhecer seus pais. Juliana está subindo degraus que Mateu jamais imaginou, e isso é o que mais dói nele. Do outro lado da cidade, Marco Antônio sente que a hora de agir chegou. Ele está pronto para lançar sua ofensiva e reconquistar o coração de Juliana, mas Francesco, agindo como a voz da razão em meio ao caos, tenta segurar os impulsos do filho.
Ele sabe que um passo em falso agora pode colocar tudo a perder, especialmente com Mateu rondando como um lobo faminto. E na mansão de Gomercindo, uma visita inusitada traz um ar de mistério e decadência. O padre Olavo aparece para o jantar, mas algo está muito errado. Ele surge em roupas comuns, despido da batina e da autoridade divina, confessando uma crise existencial profunda. Ele não sabe mais o que fazer da própria vida. O banquete é servido em meio a esse clima tenso, enquanto Francesco e Anacleto trocam farpas o tempo todo, transformando o jantar em um campo de batalha verbal. O cerco está se fechando por todos os lados. Hortência conseguirá escapar da mira de Heriberto ou será sacrificada para salvar Amadeu? E o mais importante, quando Mateu bater de frente com a nova Juliana na porta da fábrica, o que falará mais alto? O amor que sobrou ou a fúria de um homem que se recusa a perder o controle? A paz é apenas uma ilusão, porque o confronto que está por vir vai deixar marcas permanentes em todos eles. O que Mateu fará quando perceber que Juliana não tem mais medo de suas ameaças? Sexta, 30 de janeiro. O destino de Hortência está por um fio, mas ela acaba de provar que é muito mais perigosa do que Heriberto imaginava. Durante o interrogatório, ela manteve um sangue frio de dar inveja aos criminosos mais experientes, mas a verdadeira bomba estourou dentro de casa. Quando sua mãe revela que sabia que Hernandes tinha apontado uma arma para ela, o chão de Hortência desapareceu. Como ela poderia saber disso? O segredo que deveria estar enterrado começou a feder, e o medo de uma traição familiar agora é a sua maior sombra. Enquanto isso, na mansão dos Gomercindo, o desespero de um pai ferido em sua honra atingiu o ápice da crueldade. Gomercindo decidiu que o destino de Rosana é o isolamento absoluto de um convento. Nem mesmo os apelos desesperados do padre Olavo parecem amolecer o coração de pedra do barão do café. Rosana está prestes a ser enterrada viva entre paredes de pedra, pagando o preço por um amor que seu pai nunca aceitou. Na fazenda, o clima é de puro terror psicológico. Florinda, trêmula e com o olhar carregado de pavor, implora Angélica para não ser deixada sozinha com Augusto. O que está acontecendo naquela casa quando as luzes se apagam? Angélica, tentando fugir do próprio abismo, decide acompanhar o marido para São Paulo, mas leva consigo a sensação de que algo terrível está prestes a explodir nas suas costas. Mas o verdadeiro escândalo acontece na porta da fábrica. Marco Antônio decidiu chutar o balde e ignorar todos os avisos de Francesco. Ele não apenas buscou Juliana, como fez questão de desfilar com ela e a criança, em um desafio direto ao destino. Juliana, porém, sente o peso do perigo. Ela sabe que Mateu é uma bomba relógio e implora para não ser deixada na porta da pensão. Ela teme o sangue, teme o confronto, mas a sua sorte está lançada. Dentro da pensão, o clima é de um suspense sufocante. Mateu, em um momento de vulnerabilidade que mistura paixão e posse, abre o coração e se declara para Juliana. Mas para ela, aquelas palavras soam como correntes. A resposta de Juliana vem como uma bofetada. Se ele ousar entrar no quarto para dormir ao seu lado, ela vai embora para sempre. O encanto não apenas acabou, ele virou repulsa. Enquanto Amadeu já começa a agir por interesse, tentando convencer Hortência a vender os armazéns e transformar o patrimônio em dinheiro vivo, o triângulo amoroso principal entra em rota de colisão. Mateu está sendo humilhado dentro da própria casa e Marco Antônio está cada vez mais perto de recuperar o que acredita ser dele. O que Mateu fará quando descobrir que Marco Antônio está agindo como protetor oficial de Juliana? O sangue vai correr antes mesmo de Rosana chegar ao convento? O verdadeiro inimigo de Mateu não está na rua, está no silêncio de Juliana, e ele não imagina o quão longe ela está disposta a ir para nunca mais ser tocada por ele. Sábado, 31 de janeiro. O desejo proibido e as ambições desmedidas estão prestes a causar uma explosão de escândalos que nem a elite de São Paulo será capaz de abafar. A máscara de Janete finalmente começou a derreter, e o que ela busca nos braços de um empregado pode ser a sua ruína definitiva. Janete, a mulher que sempre pregou a moralidade e os bons costumes, está vivendo uma obsessão doentia por Josué. Ela finalmente tomou a decisão que pode destruir seu nome, ela vai se entregar a ele. Mas o destino adora zombar de quem se acha intocável. No momento em que ela cria coragem para procurá-lo, o universo coloca Antônia bem no seu caminho, criando um clima de suspeita que já começou a incendiar a imaginação de Luísa. A jovem não é boba e já percebeu que existe um jogo de sedução perigoso acontecendo debaixo do seu nariz. A tensão sexual na mansão está a ponto de bala. Luísa, em um ímpeto de juventude e rebeldia, se oferece para Josué. O beijo acontece, carregado de desejo, mas Josué recua ao descobrir a pureza da moça.
Ele sabe que mexer com ela é assinar sua sentença de morte. No entanto, o verdadeiro vexame acontece entre quatro paredes, quando Janete finalmente se coloca à disposição de Josué para consumar o pecado. Ele simplesmente desiste na hora H. A humilhação de Janete é completa. Rejeitada pelo homem que ela acreditava controlar, a vilã agora é uma fera ferida e perigosa. Enquanto isso, a ganância de Amadeu está fazendo vítimas. Ele está manipulando Hortência para que ela venda os armazéns, ignorando os avisos desesperados de Toninho e Dolores. Hortência, cega pelo que acredita ser amor, prefere seguir as ordens do marido a ouvir a voz da razão. Ela está entregando seu patrimônio de bandeja para um homem que já está prometendo mundos e fundos para Toninho na sua futura construtora. O cheiro de golpe está no ar, e Hortência pode acabar na miséria antes mesmo do filho nascer. Longe da agitação dos negócios, um desabafo doloroso corta o silêncio entre irmãs. Angélica, cansada de carregar o fardo de um casamento de fachada, abre o coração para Rosana e confessa a verdade que a corrói por dentro. Ela jamais amou Augusto. É uma vida de mentiras que se choca com o destino de Rosana, que está sendo enviada ao convento justamente por amar demais. Duas irmãs, dois destinos trágicos, unidas pela infelicidade que o sobrenome Gomercindo lhes impôs. E no meio de tudo isso, Francesco tenta conter a fúria de Anacleto, que se sente um estorvo por não ter o que fazer, prometendo-lhe um emprego para manter o sogro ocupado e longe de confusão. Mas a paz é apenas uma cortina de fumaça. O que Janete fará agora que foi rejeitada por Josué? Ela vai se vingar transformando a vida dele em um inferno ou vai rastejar ainda mais pelo seu afeto? E Hortência, será que vai perceber que está sendo usada por Amadeu antes de assinar a venda de sua segurança financeira? O pior ainda está por vir, porque uma mulher rejeitada e um homem ganancioso são a combinação perfeita para uma tragédia que ninguém vai conseguir impedir. Obrigado por ver o vídeo até aqui, isso ajuda muito a gente crescer, e que os vídeos sejam vistos por mais pessoas, claro, se você deu like e se inscreveu no nosso perfil. Se tiver tempo, veja os outros vídeos das outras novelas que temos no canal.